sejam bem-vindos a mais um Bahia da Gente. Estamos começando o nosso programa e hoje tem uma pessoa especial aqui com a gente, Roberto Faria. Ele é um fotógrafo conhecido mundialmente. Sabe por quê, gente? Porque ele tem fotos premiadas e são 22 anos de experiência. Roberto, eu não vou falar muito de você, eu vou deixar você começar se apresentando. Conta pra gente quem é Roberto Faria. Olá, que bom estar aqui, muito prazer. E falar de fotografia é uma grande missão, né? Então, comecei a fotografar em 2000, minha primeira câmera fotográfica de filme. E de lá para cá, várias experiências, várias festas populares, como está aqui no livro que a gente fala depois. E nesses 22 anos tive a oportunidade de experimentar diversas formas de fotografar. Então comecei na fotografia de filme, depois passei para a fotografia digital e agora uma nova forma de fotografar, que é a mobigrafia, né? Que é a fotografia feita com dispositivos móveis, né? Vem de mobile, né? Dispositivos móveis. Então, essa trajetória aí toda vai combinar com a exposição que está abrindo hoje na Caixa Cultural Salvador, às 19 horas, com 150 fotografias, todas feitas com smartphone. E tem o texto de apresentação da querida cantora Maria Bethânia, me deu esse prazer de fazer esse texto de apresentação. E algumas fotos também da mostra, ela comentou, poetizou, né? Pelo que você fez um resumo aí da sua trajetória, e eu percebi que você acompanhou o mundo digital, né? Porque Sim, você já sim. está aí na Mob Fotografia, mas a gente vai falar daqui a pouco da Mob Fotografia. Tá. Eu quero que você fale sobre sua inspiração. Eu vi que sua linha de trabalho é mostrar a nossa cultura, a nossa Bahia, né? Tudo que acontece aqui na Bahia. Você só trabalha com essa linha, o que é que te inspira? Então, quando eu comecei a fotografar, interessante, porque eu sou dentista também. Olha que Minha formação é interessante. odontologia. E eu, na verdade, comecei na fotografia fotografando meus casos clínicos no consultório. E é uma fotografia extremamente técnica, né? Então, eu tive que ser um fotógrafo muito bom tecnicamente, para registrar o início e o final do tratamento. E a fotografia de filme, você não podia errar, porque se você perdesse uma foto, você perdia o registro, você não tinha como mais voltar atrás no tempo. Então, eu acabei me tornando um fotógrafo muito técnico e comecei a fotografar regatas de veleiros de oceano. Acabei me tornando especialista nisso. Então, tive fotos publicadas no Jornal à Tarde, no Correio da Bahia, matérias sobre esse tipo de fotografia. E em 2004, tive o prazer de conhecer Walter Firmo, meu grande mestre, meu amigo querido, meu pai fotográfico, 85 anos, 70 anos dedicado à fotografia. Inclusive, ele vai estar presente na abertura da exposição hoje. E Walter mudou completamente o meu olhar, porque eu saí da fotografia de paisagem, natureza e fotografia de veleiros e passei a fotografar povo, gente, as festas religiosas, as festas populares, o folclore. Comecei a viajar pela Bahia, pelo Brasil, com essa pegada, uma pegada documental, mas colocando uma estética nestas imagens. Então, eu sou um fotógrafo documentarista que trabalha com a estética, enfim, enraizado aí na cultura, na fé e na religiosidade do povo brasileiro, né? Pronto, Então, você teve sua exposição agora, hoje está iniciando essa exposição, que eu sei que é muito importante para você. É um marco, né, na sua carreira, Sim, porque sim. ainda mais que é uma coisa diferente. As pessoas não estão acostumadas a ver exposição com fotografia feita por celular. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre a Mob Fotografia, mas eu quero que você comece falando sobre essa curadora especial, né? Maria Bethânia, né? Uma cantora, né, que faz parte do nosso universo aqui baiano, uma mulher maravilhosa, fantástica, e ela faz comentários, assim, que você me mostrou um pouco antes da gente começar, maravilhosos sobre a sua visão ali, a sensibilidade de Maria Bethânia sobre a sua fotografia. Como é que você conheceu Maria? Me conte aí, como é que foi? Como vocês se conheceram e como chegou até ela ser a sua curadora? Falar de Maria Bethânia já me deixa arrepiado. E a forma que a gente se conheceu foi muito incrível. Porque durante a pandemia eu comecei a estudar sobre plantas, estudar sobre cultivo de plantas em vasos e acabei me aprofundando muito nesse estudo. Então lá em casa hoje virou uma floresta, eu moro em casa, então virou uma floresta. Então tem rosas do deserto, frutíferas em vaso, tem orquídeas, begônias, marantas. E eu fui convidado por uma amiga em comum, minha de Betânia, Dea, para
ajudar no cuidado do jardim da casa de Betânia. Porque Betânia, com a pandemia, passou muito tempo sem vir em Salvador. Betânia mora no Rio, mas tem uma bela casa aqui em Salvador também. Enfim, cuidei do jardim dela, cuidei da casa dela e nos aproximamos muito. Presenteei a ela com esse livro, ela ficou super feliz, porque tem festa aí tem foto da festa do Bembé do Mercado, lá em Santa Amaro, que Dona Canu foi madrinha durante muitos anos. Tem foto da festa de Santa Bárbara, que Betânia é filha de Inhansã, Oxum, enfim. Então eu acabei me aproximando muito de Betânia. E Betânia é uma pessoa incrível, né? Ela é uma pessoa famosa, é uma cantora que todo mundo admira, mas ela, no íntimo, é uma pessoa incrível. As coisas que ela fala, as brincadeiras que ela faz, o sorriso dela, a voz, é incrível. E quando surgiu a possibilidade de eu fazer essa exposição, conversando com Déo, eu disse, Déo, eu preciso da sua ajuda, porque precisa escrever um projeto, precisa organizar a exposição. Tá? E eu não sei absolutamente nada disso. Meu trabalho é a fotografia. Ela disse, não se preocupe. Inclusive, vou pedir a Betânia para ver se ela faz uma curadoria, faz um texto de apresentação. E aí... Como que você recebeu essa notícia? Imagine. Né? Aí Betânia ainda fala para Déa, diga a Roberto que eu não sei se eu estou à altura de escrever sobre as fotos dele. Porque Betânia, ela acha que não entende nada de escrever. Ela entende de cantar. Por engano, Betânia é uma poeta, uma poetisa, escreve muito bem, fala muito bem. E ela escreveu um texto maravilhoso sobre a exposição, sobre a minha relação com ela, sobre os jardins. E comentou sobre algumas fotos. Então, ela poetizou algumas fotos com textos belíssimos, que vão estar lá na exposição. Então, todo mundo que chegar lá na sua exposição, na sua curadoria hoje, já vai ter essa curadoria feita por Maria Betânia. Quanta honra, né? Honra demais. É o que eu digo, né? Foi a junção da voz com a luz, da poesia com as cores, né? Da tão amada Bahia, que ela sempre enfatiza isso mesmo, né? Ela tem um amor muito grande pela Bahia, pelos baianos. Então, quando ela se refere à Bahia, ela sempre fala a minha Bahia, né? A Bahia que ela tanto ama, que ela tanto gosta, que ela tanto divulga, né? Por onde ela passa. Roberto, eu falei no início aqui sobre sua carreira, sobre sua trajetória, 22 anos de experiência e muitas obras premiadas. Eu queria que você falasse sobre essas premiações que você ganhou pelo mundo afora. Eu faço parte de um clube de fotografia, o Salvador Fotoclube, que agora, sexta-feira, que é o Dia Mundial da Fotografia, dia 19 de agosto, vamos comemorar 18 anos de fundação. Fui presidente, alguns mandatos, e por conta de ser sócio do Salvador Fotoclube, eu participei de algumas bienais de fotografia organizadas pela Confederação Brasileira de Fotografia. Então, eu tenho fotos premiadas em bienais, fotos primeiro, segundo, terceiro lugar, menções honrosas, fotografias aceitas. E essas fotografias também passaram a ser expostas em outros países, né? Em outras bienais internacionais. Então, tenho fotos em outros catálogos de bienais. E essas premiações acabaram acontecendo também com mobigrafia. Então, recentemente, eu ganhei em duas categorias do maior festival de mobigrafia do Brasil, uma na categoria Street e uma na categoria Retrato. Essas fotos foram expostas no MIS, no Museu da Imagem do Som, em São Paulo, ficaram expostas lá durante 2 meses. Já tinha sido finalista no ano passado, mas duas fotos finalistas no ano passado. Esse ano, 3 fotos finalistas e 2 foram vencedoras. Então, mais um dado aí importante para a questão das premiações e da mobigrafia também. Me diga uma coisa, nesse período de pandemia, 2 anos preso dentro de casa, como é para um fotógrafo que gosta de ver o mundo afora, ter que ficar preso dentro desse reduto, né, de uma realidade que nós todos passamos? Mas para um fotógrafo, como foi esse olhar? Olha, por incrível que pareça, para mim foi um crescimento, porque como estávamos em casa, em lockdown, né, respeitando aí o distanciamento social, eu sou diretor de uma Escola Baiana de Fotografia, e comecei a fazer lives, né? Entramos na onda das lives, né, durante a pandemia, então entrevistei os grandes fotógrafos do Brasil. Então, isso para mim foi importante, porque trouxe ao público que estava em casa entretenimento de qualidade, né? Entrevista com fotógrafos importantes. E foi ótimo também porque eu pude revisar no meu arquivo
todas as fotografias que estão dentro dos meus planos para virarem livro. Esse aqui é o meu segundo livro, Bahia dos Deuses e das Crenças, e vou fazer um outro livro agora sobre saveiros, os últimos saveiros da Bahia, que vai ter curadoria do meu amigo Bel Borba. Bel Borba também é um ativista na causa da preservação dos saveiros, convidei ele aceitou e estamos trabalhando juntos nesse terceiro livro. Então, para mim, a pandemia serviu como uma forma, já que tivemos tempo de sobra, de rever o arquivo. Organizar. Ou seja, ao invés de fotografar fora, eu fotografei dentro dos HDs, né? Dentro do meu arquivo, que ainda tem bastante coisa em DVD, bastante coisa em CD ainda. Então, em negativo, em cromos, enfim, foi uma volta ao passado em imagens. Você costuma guardar seus arquivos mesmo? Você tem tudo desde o início da sua carreira? Tudo. O fotógrafo, antes de mais nada, precisa ser muito organizado, porque pense que em 22 anos de fotografia, e eu fotografo muito, eu tenho uma produção fotográfica muito, eu tenho mais de 500 mil fotos. Então imagine essa foto aqui da capa, eu saber quando eu fiz e aonde eu fiz e achar ela, né? Então esse é o grande problema do fotógrafo, é você ter um arquivo de imagem grande e achar aquela imagem para uma ocasião específica. Então eu tenho assim, uma organização dos HDs, as pastas de arquivo, tenho o creme de la creme, que a gente chama, então em cada saída fotográfica ou cada evento, eu pego esta imagem ou seleciono essas imagens desse arquivo e guardo numa pasta específica. Então tem que ser bem organizado. Então, é bom a gente saber sobre isso. Já desde cedo, quem quiser começar na fotografia, não esqueça a numerar, começar a organizar, porque a produção vai aumentando. Né? Claro, para você ir, voltar, rever e procurar melhorar, né, cada vez mais, porque é importante ser melhor do que você mesmo, não do que os outros, né? Sim, e você vai aprimorando sua técnica, vai aprimorando seu olhar. E as câmeras estão cada vez mais avançadas, com uma capacidade maior de resolução, então o armazenamento dessas imagens acaba consumindo muito espaço. Então a gente precisa ter um HD muito bom, ou HDs muito bom. Lá em casa tem muitos HDs. Roberto, eu sei que você tem uma escola de fotografia aqui em Salvador. Fala um pouquinho aí dessa escola. Bom, a Escola Baiana de Fotografia surgiu em 2014. Fundei junto com Thaís Figueiredo, que é minha sócia. E lá a gente ministra os cursos de fotografia para iniciantes, o curso de fotografia criativa com smartphone e o curso de desenvolvimento do olhar. Então já formamos mais de 2.500 alunos, né? E de diversas faixas etárias. E é ótimo porque a gente tem a certeza de que essas pessoas mudaram de vida, porque a fotografia de fato muda a vida das pessoas, né? Então a nossa escola fica próximo ao Salvador Shopping, né, na Avenida Tancredo Neves, um lugar central, e fazemos excursões fotográficas, passeios fotográficos, né? Divulgamos a arte fotográfica baiana. Muitos dos nossos alunos já estão, né, no caminho da fotografia, inclusive ganhando dinheiro como fotógrafo, né? E isso me deixa muito feliz, porque isso foi uma missão. Nunca imaginei que eu fosse ser fotógrafo e nunca imaginei que eu fosse ser professor de fotografia. Ensinei fotografia também na Escola de Comunicação da UFBA, né, na Facom, durante 2 anos. Então, tenho já uma carreira acadêmica. Criança também pode docente. fazer esse curso, porque as mamães ficam interessadas, né? Criança que já tem um jeitinho, que pega o celular, tira muita foto. Sim, a partir nossos cursos são indicados 12 anos o curso de smartphone e 14 anos o curso de iniciantes, que é com câmera. Então, a criança tem a criatividade, né, na cabeça já, e mexer com fotografia é fantástico, porque vai estimular desde cedo, né, essa inclusão na arte. Então, vale a pena para quem quiser fazer o curso de fotografia. Qual o seu e-mail? Qual o seu arroba de Instagram? Meu Instagram, Roberto Faria 001 e a Escola Baiana de Fotografia. Tá. Pois é, para você que está aí acompanhando a gente, está assistindo essa entrevista maravilhosa com esse fotógrafo que tem história para contar. Ele já mostrou aí para vocês que tem uma escola, né, para ensinar tanto você quanto seu filho. Quem quiser entrar nesse universo de fotografia, criança, principalmente, como ele falou aqui, né? Ainda mais com essa possibilidade de fazer fotografia profissional com celular. Então, você que está assistindo a gente, não sai daí. Vamos a um rápido intervalo, mas a gente volta já já com muito mais novidades para você conhecer sobre esse universo fotográfico. Não sai daí. Pronto,
Pronto, estamos de volta com o nosso convidado, Roberto Faria, falando sobre esse universo fotográfico. Roberto, vamos falar finalmente sobre a mobigrafia, que é uma novidade. Eu acho que tem gente até que nem sabe, né? Não sabe nem esse termo. Eu queria que você explicasse o que é a mobigrafia. Vamos começar primeiro você falando sobre isso. O que é? Perfeito. A mobigrafia nada mais é do que uma fotografia feita com dispositivos móveis. Aí vem o termo mobile, né? Então, o smartphone e o tablet são dispositivos móveis. Então, todas as fotografias feitas com tablet ou com smartphone são consideradas mobigrafias. E para a gente fechar mesmo esse termo, são as fotografias feitas com dispositivos móveis, editadas no próprio dispositivo, e a gente tem vários editores de imagem. O que eu uso é o Snapseed do Google, que é gratuito, todo mundo pode usar. E enviadas para as redes sociais ou para impressão, enfim. Por falar em impressão, tem um dado interessante. Qual o tamanho máximo que você acha que uma fotografia feita com celular pode fazer? É isso que eu ia te falar. Eu estou impressionada com a sua exposição. Eu não conhecia esse estilo de fotografia, né? Eu acho que muita gente também não. Porque eu sempre achei que uma foto do meu celular não teria essa qualidade. Sim, então, sim. eu acho, vou chutar aqui, 30 por 40 é o tamanho, no 30 máximo. por 40. Veja só. 30 por 40 é uma fotografia de tamanho pequeno. Mas saiba que você pode imprimir uma foto feita com smartphone com mais de 1 metro, 1,5 metro, 2 metros. Então, na exposição, nós vamos ter fotografias de 20 por 30, que é um tamanho pequeno, mais ou menos desse tamanho, uma folha de papel A4, até 1,5 metro por 1 metro, com qualidade incrível. Então, a mobigrafia, ela foi um movimento que surgiu há uns 10 anos atrás, 2010 mais ou menos, porque os celulares ainda não tinham essa capacidade que tem hoje, né? Então, surgiu de uma maneira sem grandes aprofundamentos, né? As pessoas começaram a fotografar sem muita técnica, sem muita linguagem, sem muito conceito, mas os grandes festivais de fotografia abriram espaço para essa nova tecnologia, vamos dizer assim. Então, hoje, a mobigrafia, ela é uma realidade. Inclusive, grandes festivais somente de mobigrafia já fazem exposições sobre esse tema, que mobiliza uma grande comunidade mundial. Então, hoje temos muitos fotógrafos adeptos da mobigrafia. E todo mundo, na verdade, faz mobigrafia. Produzimos mais de 4 bilhões de fotografias por dia feitas com smartphones. Então, imagine o que são 4 bilhões de fotografias por dia. Então, a quantidade imensa de fotografias que, às vezes, nem são publicadas, mas que ficam registradas nos HDs internos dos nossos smartphones. E é interessante, Roberto, que a gente sempre, eu, por exemplo, achava que para ter uma fotografia com qualidade, eu deveria ter um equipamento de ponta, né? Porque a gente sempre acha isso, um fotógrafo, inclusive para uma festa, né? Sim. Então, a mobigrafia, vocês também utilizam para uma festa de casamento, por exemplo, uma formatura? Isso que você está falando é maravilhoso, pelo seguinte, tem noivos que estão casando, que estão pedindo aos convidados que fotografem com smartphone, e o álbum de casamento todo é feito com smartphone, tá? Então, para mostrar que tem essa possibilidade. É lógico que o registro de uma fotografia de um evento como um casamento é uma coisa mais elaborada, com flash, com iluminação, às vezes até de estúdio, né? Então, o smartphone ainda não chegou nesse nível. Mas eu garanto a você que com minha câmera, por exemplo, que é uma câmera profissional da Canon, uma 5D Mark III, eu consigo fotografar, fazer muita coisa que eu faço com minha câmera com o meu smartphone, sem perder a qualidade. Você acha que a mobigrafia é a nova tendência do mundo da fotografia? Com certeza, eu lhe garanto, é a nova tendência. Principalmente pelo seguinte, todo mundo tem smartphone, Então, para a gente entrar no mundo da fotografia, eu não preciso comprar uma câmera fotográfica, eu já tenho essa câmera fotográfica. E o mais importante de tudo é que não é a câmera que faz a fotografia. Quem faz a fotografia é o fotógrafo. Eu não preciso ter uma Ferrari para ser um bom motorista, eu tenho que ser bom motorista com qualquer carro que eu dirija. Então, se eu sou um bom fotógrafo, eu tenho que ser bom fotógrafo com a câmera profissional, com a câmera amadora ou com o smartphone. Porque eu uso a mesma linguagem nos dois suportes. Então, quando eu estou com minha câmera
minha mente funciona igual como eu estou com um smartphone e vice-versa. Porque senão seria um problema para mim. Estar fotografando com uma câmera, tem uma visão. Fotografar com o smartphone, tem uma visão. Então, não. Eu sempre coloco nos meus enquadramentos, nas minhas composições, nas minhas narrativas visuais, a mesma linguagem. É interessante a gente falar também, Roberto, o seguinte, mesmo que eu tenha um celular e que meu celular seja compatível para fazer uma foto como essa, de qualidade, Sim. eu não sou fotógrafa. Sim. Então, eu não vou competir com o olhar de um fotógrafo. Então, para isso, eu tenho que me preparar, eu tenho que fazer um curso. Porque eu acho que se a gente fala assim, a mobigrafia é a nova tendência, então qualquer pessoa pode usar, pode se tornar um fotógrafo sem ao menos ter feito um curso? Não. O que a gente fala é o seguinte, a fotografia com o smartphone, ela é extremamente simples. Extremamente simples. Se eu pegar meu smartphone aqui, girar ele ligou a câmera. Para fazer uma foto é só tocar na tela, que ele foca, e eu vou regular a luz, mais claro ou mais luz e disparo. Para fazer isso com a câmera fotográfica é muito mais complicado. Então, para um aluno que está iniciando na fotografia, pegar uma câmera e fotografar, primeiro que ele precisa dominar o equipamento, aqueles botões, aqueles ajustes todos. Depois saber o fundamento, abertura, velocidade, ISO, profundidade de campo, fotometria, foco. Então, quando um aluno ou um fotógrafo está iniciando na fotografia, a cabeça dele não está ligada à criação, está ligada à técnica. Então, bloqueia a criatividade. Então, esse smartphone, ou qualquer smartphone que a gente trabalhe, por ter uma técnica fotográfica extremamente simples, libera a criatividade. Então, se você tem, lógico, um treinamento dos elementos da linguagem, dos elementos da composição, até os ajustes do seu próprio equipamento, né, do seu próprio smartphone, você já vai entrar nos primeiros passos pensando em criatividade, porque a técnica é simples. E toda atividade artística tem a técnica como suporte, mas não é a coisa mais importante. Imagine para um pianista tocar olhando para o dedo. Ele não vai fazer uma apresentação, não vai expor seu trabalho, não vai entrar na alma do som. Então, o smartphone, ele lhe dá essa possibilidade de facilitar a técnica para que você crie com mais facilidade. Por isso que a gente tem um curso na Escola Baiana de Fotografia, que é curso de fotografia criativa com smartphone. É isso que eu ia te falar, para você explicar assim, quais são os assuntos que são abordados, os temas, né? Que vocês, as matérias que as pessoas aprendem nesse porque curso. A gente tem aulas teóricas, onde eu falo da primeira aula, a gente fala sobre os ajustes do smartphone, tamanho da imagem, linhas de enquadramento, os principais aplicativos que eu posso usar em edição e na própria fotografia, tá? Falo de técnica fotográfica, porque apesar de ser simples, a gente precisa falar sobre foco, sobre abertura, velocidade, de uma forma bem simplificada. E aí vem os grandes assuntos, que é a linguagem fotográfica e os elementos da linguagem fotográfica, porque eu vou escrever minhas fotografias com os elementos de linguagem. Porque fotografias são textos visuais, escritos com os elementos de linguagem. E eu também preciso compor a cena, então eu vou usar os elementos de composição. E depois vamos pegar essas imagens e colocar no editor de imagem, que é o Snapseed, que é um editor gratuito do Google. Tá? Então, a gente trabalha com a técnica, a linguagem, a composição, o conceito e a edição. E finaliza com a impressão, porque as pessoas ainda acham que não se pode imprimir fotografia com smartphone. E vocês têm uma surpresa, porque a gente pode imprimir em Canvas, pode imprimir em papel fine art, em papel fotográfico, em vinil, em vários suportes diferentes. Muito bom você tocar nesse ponto, porque hoje está acontecendo essa exposição e quem for visitar, quem tiver esse privilégio de conhecer o seu trabalho, vai ver essas fotos impressas nesse tipo de material que você está falando aqui, né? Verdade. Logo mais às 19 horas, vou estar abrindo minha exposição, O Universo da Mobigrafia. Primeira mostra com este tema na Bahia, né? Uma exposição inédita, fotografias feitas com smartphone. Todas as fotografias que vão estar expostas foram feitas com smartphone, tá? Então, são 150 fotografias que vão desde o tamanho 20 por 30 a 1,5 m por 1 metro. Então, é uma foto imensa. E nós fizemos uma exposição de modo que o espectador possa passear por essa exposição experimentando sensações cromáticas, de luz, de composição, de enquadramento, tá? Então, essa exposição foi agrupada em formatos. Então, tem uma parede só de retratos,
uma parede só de fotografias preto e branco, as fotografias premiadas, que a gente chamou de sala premium, são 6 fotografias que estão dentro de uma sala, com os certificados desses prêmios que eu ganhei. Tem o varal fotográfico, onde pegamos uma corda de aço com pregador de aço inox e fizemos uma coisa bem bacana, em alusão aos festivais de fotografia que usavam esse espaço, que usava esse espaço para mobigrafia, que ainda não era difundido. Então, temos o formato varal também, fotos com moldura, fotos com vidro, fotos em canvas, enfim. É uma exposição para você passear com calma, ouvir os áudios de Betânia sobre a exposição, ler os textos sobre a exposição que ela fez, ler os textos que ela fez sobre as fotos, enfim, eu chamo de uma experiência sensorial, porque vai mexer com sua imaginação, com seu imaginário, sobretudo com sua emoção, porque tudo que nós vamos ver nessa exposição são recortes do dia a dia que estão na nossa frente. Muitas dessas fotos eu fiz em casa. Porque eu estava trabalhando com a luz, estava trabalhando com a cor, e a grande vantagem de fotografar com o smartphone é isso. Eu estou aqui o tempo todo com ele. Então eu vejo uma cena, eu registro isso. Tá? Esse é o grande barato da mobigrafia. É quase em tempo real que a gente registra. Instantâneo, né? Instantâneo. O que é que te emociona hoje? Quando você pensa em fotografar, você se prepara, como você falou, é instantâneo, você faz. Quais são os tipos de foto? Quando você vai escolher fazer uma exposição, o que é que você pensa assim, para essa exposição eu vou levar tal foto? O que é que você acha que vai emocionar para quem está lá indo ver sua exposição? Esse é o grande diferencial na vida de um artista, na vida do fotógrafo, é quando ele cria o seu estilo. Quando ele cria o seu estilo, fica fácil, porque você pode sair para fotografar e não fazer absolutamente nada. E você pode fotografar e voltar com o alforje de caçador cheio de imagens boas. Por quê? Porque você já sabe o que você vai procurar, você já sabe o que você quer, tá? Então, as caixas da criatividade ficam abertas para a gente ir colocando aquelas figurinhas nessas caixas. Então, eu saio para fotografar baseado na minha procura, que é a busca da luz perfeita, as cores, a relação das cores. Eu sou um fotógrafo colorista, então procuro a relação das cores, as primárias, as secundárias, as cores complementares. Gosto muito de fotografar pessoas, então o retrato também é uma das minhas especialidades. A fé, a religiosidade também está presente no meu trabalho. Então tudo isso facilita quando a gente está já com um caminho andado na fotografia, tá? Diferente de um fotógrafo iniciante, que eu brinco dizendo que o fotógrafo iniciante fotografa de flor a pôr do sol, fotografa tudo, né? Então, quando a gente já tem um tempo, fica mais fácil direcionar. O que é que te motiva mais? O que é que você acha, por exemplo, você já está acompanhando a evolução do mundo, você já está na era digital, você já está fazendo live, você como fotógrafo, o que é que você acha que pode te motivar mais daqui para frente? Tem uma coisa que é incrível na fotografia. A gente nunca vai chegar no topo, tá? Nunca existe assim, olha, eu sei tudo na fotografia. Porque o limite da fotografia é a criatividade. Então, quando você está no auge da sua criação, você vê uma fotografia que você diz, caramba, por que eu não pensei nisso antes? Então, isso é um grande motivador para a carreira de um artista, de fotógrafo. É saber que o limite dele é a criatividade. Por isso que o fotógrafo precisa estudar sempre. Precisa ver fotografias, precisa pesquisar, precisa estar com outros fotógrafos, porque é um canal aberto de criatividade. Então, o grande motivador é esse, que é sempre coisa inédita para você fazer. Apesar de a gente ver muita coisa já feita, ainda tem muita coisa para fazer, não tenha dúvida. Que bom, vamos falar esse livro aqui rapidinho, antes da gente encerrar. Bahia dos Deuses e das Crenças. Olha só, gente, que capa linda. Fotos maravilhosas que a gente vai mostrar aqui enquanto ele fala. Fala um pouquinho desse livro. Esse livro foi maravilhoso fazê-lo. Foram 16 anos de pesquisa fotográfica das principais festas religiosas da Bahia. Do catolicismo, da Umbanda e do Candomblé. Então, eu passei 16 anos fotografando e documentando essas festas, tá? Então, nós temos a festa de Iemanjá, Lavagem do Bonfim, Romaria do Bom Jesus da Lapa, festa de Santa Bárbara, festa do Bembé do Mercado, enfim. Temos aí a Irmandade da Boa Morte, temos várias festas. Inclusive, esse livro foi lançado em julho de 2017 no Palácio da Aclamação. Então, foi uma grande festa. Fizemos lá uma grande homenagem à fotografia baiana. As Irmãs da Boa Morte estavam lá.
Rita, que é uma QED lá do terreiro da Ilha de Itaparica, que estava lá, que é da capa, Pai Menininho. Então, personagens que estão no livro estavam lá no dia do lançamento. Foi maravilhoso, foi uma festa incrível. Já estou vendo aqui que tem fotos maravilhosas. Para quem quiser adquirir esse livro, encontra onde? Entre em contato comigo através do meu Instagram, Roberto Faria 001, ou através do Instagram da Escola Baiana de Fotografia. Então, pronto, Roberto, foi um prazer receber você aqui no nosso programa. Que bom. E conhecer um pouco da sua história, saber que você está além, né? Você está à frente, né, do seu tempo aí com relação a tudo que você falou aí, trazendo novidades, trazendo essa exposição que vai acontecer hoje. E quem está assistindo a gente pode ir conferir, que eu tenho certeza que não vai se arrepender. Vai conhecer esse novo universo, Mob Fotografia. E eu te agradeço pelo livro que você trouxe aqui pra gente. Olha só aqui, ó. Livro maravilhoso. Muito prazer conhecer você e sua história, tá bom? Legal. Então, convidar a todos hoje, 19 horas, na Caixa Cultural Salvador, na rua Carlos Gomes, número 57. É isso aí, o nosso programa fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Até a próxima, até o próximo Bahia da Gente.